Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá hoje na nossa aulinha de câncer de endométrio, tá certo? E sangramento uterino anormal. Então a nossa aula de hoje vai ser de câncer de endométrio, tá certo? E sangramento uterino anormal, tá bom? A gente vai complementar, na verdade, alguns aspectos do sangramento uterino anormal, porque o sangramento uterino normal ele é uma aula específica, né? Só de sangramento uterino normal. Então, quando a gente fala de endométrio, a gente tem que lembrar que o útero ele tem o endométrio e tem o miométrio, né? Então, o endométrio é essa camada que descama no período menstrual e é dali que vai surgir a neoplasia do endométrio, tá certo? Então, é aqui que a gente vai falar, é dessa doença que a gente está falando. Bom, quais são os objetivos dessa aula, então? Reconhecer o quadro clínico, né? E os fatores de risco, aplicar a investigação do sangramento uterino, né? Então, como que a gente vai fazer, né, o caminho, né, do raciocínio, entender o diagnóstico, o estadiamento, a estratificação do risco, resumir o tratamento, né, a cirurgia, adjuvância e o que nós vamos fazer com o paciente com doença avançada. Então, qual que é o mais importante, né? Toda paciente, né? Então, aquilo que eu falei, o sangramento uterino anormal, ele vai ser uma aula específica que vai começar desde o bebê, da menina, né? Bebê, até a paciente idosa, tá certo? Mas aqui, a gente está falando de sangramento pós-menopausa. Então, no sangramento pós-menopausal, todo sangramento pós-menopausal precisa ser investigado, tá certo? O câncer de endométrio, em geral, é diagnosticado cedo, né? Porque a paciente não tem sangramento, ela começa com sangramento, ela vai procurar atendimento, o médico vai pedir um ultrassom transvaginal e vai ser feito o diagnóstico do câncer de endométrio, tá certo? Por isso que é importante a paciente com sangramento uterino anormal na pós-menopausa procurar o ginecologista, o oncoginecologista, para poder fazer a avaliação. E o raciocínio clínico moderno do câncer de endométrio, ele se divide, então, no estadiamento baseado na anatomia, na biologia, na histologia do tumor. Então, a gente vai ver que, além de dividir em dois tipos, né, a gente divide ele em 4 subtipos moleculares, tá certo? Que vão definir o risco e a adjuvância, tá certo? Então, quando a gente fala questão de adjuvância, de neoadjuvância, eu vou falar algumas vezes aqui. A cirurgia vai ser o marco zero. Tudo que eu faço antes da cirurgia é neoadjuvante, tudo que eu faço depois da cirurgia é adjuvante, tá certo? Bom, então, o tumor do endométrio é um tumor ginecológico frequente em mulheres na pós-menopausa, é um tumor de pacientes mais idosas, mas também pode ocorrer em pacientes na pré-menopausa. O mais importante que a gente vai perceber aqui é, quando você tem um estímulo estrogênico sem oposição de progestágeno, é o principal fator de risco para o paciente ter câncer de endométrio, tá certo? Então, associação forte com obesidade e com anovulação crônica. Então, quais são os fatores de risco? É você ter o estrogênio sem oposição do progesterona, tá certo? Então, você tem a obesidade, então você tem a aromatização periférica, você aumenta o risco da paciente ter câncer de endométrio. Você tem a anovulação crônica, mesma coisa, ovário policístico. A paciente que nunca teve filho, né, ela não teve um período de repouso do útero, a nuliparidade, a menarca precoce, a menopausa tardia, tudo isso são fatores que predispõem esse endométrio a ficar se replicando, né? O uso de estrógeno isolado, uso de tamoxifeno, né? E a síndrome de Lynch, né, que é uma síndrome que o paciente tem instabilidade de microsatélite e predispõe o paciente a ter múltiplos tumores. Então, mama, cólon, né, reto, endométrio, são todos fatores de risco, então, para o paciente ter câncer de endométrio. Então, qual que vai ser o ponto de corte? A paciente chegou no consultório, pós-menopausa, se queixando que está com sangramento, né? Eu vou pedir o primeiro exame, vai ser um ultrassom transvaginal. Pedir ultrassom transvaginal, qual que vai ser o ponto de corte? 4 milímetros, tá certo? Então, isso a gente está falando na paciente na pós-menopausa, tá certo? Então, a paciente está com sangramento, pós-menopausa, sangramento vaginal. Lógico, a gente tem que avaliar se não tem nada no colo uterino, etc e tal, depois de feito um exame físico. Se a suspeita é que seja uma lesão endometrial, menor que 4 milímetros, é baixo o risco de tumor de endométrio. Em geral, você pode não biopsiar se tiver parado o sangramento, tá certo? Maior que 4 milímetros, nós vamos investigar
e essa amostragem pode ser feita por biópsia por PPL ou por esteroscopia, né? Mas, mesmo menor que 4 milímetros, a gente vai investigar se o sangramento for persistente, recorrente, né? Ou se a gente não conseguir identificar esse endométrio bem no ultrassom. A paciente que está em terapia de reposição hormonal e está sangrando, muitos fluxos usam entre 4 a 7, né, milímetros como gatilho para investigar, tá certo? Na pré-menopausa, como o endométrio varia, né, na fase do ciclo, então não tem um ponto de corte único confiável de espessura para indicar biópsia. Em geral, a decisão é clínica. Quando que você vai indicar uma biópsia endometrial? Então, maior que 45 anos com sangramento, a biópsia é recomendada como teste inicial em muitos protocolos. Então, a paciente está com sangramento persistente, você excluiu outras causas, sobrou o endométrio, então tem indicação de biópsia. Menos que 45 anos, você vai biopsiar se a paciente tiver fatores de risco importante para câncer de endométrio, que são a anovulação crônica, a obesidade, ovário policístico, uso de tamoxifeno, por exemplo, para câncer de mama, né? Teve falha no tratamento clínico, né, com anticoncepcional, se a paciente está com sangramento persistente ou se ela tem outros fatores de risco importantes. Então, a gente divide os tumores em 2 grandes grupos histológicos e em 4 grandes grupos em termos de mutação, né, da parte genética, por assim dizer. Então, o tumor endometrioide é o mais comum, é o mais frequente, ligado à hiperplasia e ao tumor intraepitelial, endometrial, né? Como se fosse uma lesão pré-neoplásica. E os não endometrióides são os de maior risco, são serosos de célula clara, carcinosarcoma, são os diferenciados, né? O que vai, então, entre o endometrióide e o não endometrióide é pior. E outras características histológicas que são vistas também é o grau histológico, né? E se tem invasão angiolinfática e linfovascular. Então, se tem invasão angiolinfática e linfovascular, muda a conduta, né? O paciente tem um prognóstico pior. E entre os graus histológicos, entre grau 1 e grau 3, grau 1 é menor, né, o risco, né? Grau 2, intermediário, grau 3 é pior. O EN, né, que a gente fala, é a principal lesão precursora clinicamente relevante, que é o tumor intraepitelial endometrial, tá bom? Frequentemente, em contexto de estrogênio sem oposição, a conduta é esterectomia. Então, esse slide é sobre o que a gente faz em lesão precursora, tá certo? Então, se o paciente tem uma hiperplasia atípica ou uma lesão intraepitelial, né? Então, a conduta vai ser uma esterectomia se a paciente não quer engravidar, e se a paciente quer engravidar, você pode prescrever progesterona, né, ou prescrever o DIU hormonal para ela e fazer biópsia seriada para você estudar, para você ver se é possível preservar esse útero, tá certo? Quais são os sintomas da paciente com câncer de endométrio? Então, sangramento na pós-menopausa, né, é o sintoma principal, um sangramento uterino anormal persistente, progressivo na pré-menopausa, né, com fator de risco, né, um corrimento aquoso, anemia, dor pélvica, isso já é um sintoma mais tardio, né. Na pós-menopausa, então, o primeiro exame que a gente vai fazer é a ultrassom transvaginal. Vai avaliar a espessura endometrial, a cavidade, os anexos, né, e se o sangramento persistir, o achado for suspeito, né, nós vamos fazer uma amostragem endometrial através da esteroscopia ou de uma DAPPL, por exemplo. Na pós-menopausa, é aquilo que eu falei, a biópsia endometrial, né, é o método prático mais inicial. A esteroscopia, mas a biópsia dirigida é melhor para lesões focais, para pólipo, né? E você nunca vai acompanhar essa paciente, fazer tratamento clínico de uma lesão que você tem o risco de ser uma neoplasia, tá certo? No sangramento uterino normal na pré-menopausa, quem que a gente vai fazer a biópsia? A paciente que tem anovulação crônica, obesidade, na falha terapêutica, o sangramento uterino persistente, paciente que está em uso de tamoxifeno, que ele induz a hiperplasia do endométrio, né? O paciente tem risco hereditário, ultrassom suspeito, está muito espesso, tem pólipo, né? A paciente tem sintoma. Então, a mensagem principal não é a questão, não é a idade. Então, paciente jovem, né?
com sintomas de sangramento associado com situações que predispõem ela a câncer de endométrio, nós vamos partir para a biópsia. Paciente idosa com ultrassom maior que 4 milímetros, né? Ou se tiver em uso de algumas medicações maior que 7, dependendo da situação, nós também vamos partir para a biópsia, tá certo? Fez o diagnóstico, então, confirmou o diagnóstico, nós temos que fazer a avaliação pré-operatória, o objetivo é planejar a cirurgia e estimar a extensão. A ressonância pélvica ajuda a avaliar a invasão, então para a pelve, sempre a ressonância é melhor que o ultrassom, né, para avaliar as estruturas, e para o útero, o primeiro exame é o ultrassom, mas o melhor exame é a ressonância. Então a ressonância ajuda a avaliar a invasão miometrial, ajuda a avaliar se tem invasão cervical, né, em alguns casos selecionados, e vai ajudar, a gente vai ter que pensar nas comorbidades para a gente ver o risco cirúrgico, para a gente propor uma cirurgia formatada para essa paciente. O tratamento padrão, nos casos iniciais, é a esterectomia com alçalpingoforectomia bilateral, tá certo? Mas lógico, a gente vai fazer sempre a avaliação peritoneal, vai fazer uma citologia, um lavado. E a questão que às vezes cai em prova, que é um pouco controversa, é a questão do estadiamento linfonodal. A tendência hoje é você fazer o linfonodo sentinela, tá certo? Se você não conseguir fazer o linfonodo sentinela, então você injeta no colo do útero. Tem vários protocolos, né, algumas substâncias, para você tentar identificar ali o linfonodo sentinela. E se você não conseguir identificar o linfonodo sentinela, você pode fazer outras medidas, a linfadenectomia, ou tentar fazer uma amostragem linfonodal, enfim. Então, o linfonodo sentinela é uma alternativa para você não fazer o esvaziamento sistemático, né? Ele reduz a morbidade, porque a paciente vai ficar com linfedema, né? Então, você mantém o estadiamento adequado quando a técnica é adequada, quando você faz o linfonodo sentinela, né? Importante seguir o algoritmo. O mapeamento é bilateral, né? E se você não conseguir fazer o mapeamento, você tem que ver o que você vai fazer, tá certo? O que você tem de opção. O estadiamento pela FIGO a gente estadia em 4 estadios. Então, o estádio 1, o tumor está restrito ao útero. O estádio 2, ele já invade o estroma cervical. O estádio 3, ele tem uma extensão regional, ou pega os linfonodos. E estádio 4, o tumor invade a mucosa da bexiga, do intestino, ou tem metástase à distância. Estratificação de risco. O que pesa, então? O estadiamento da FIGO, o grau, né? E se tem invasão miometrial ou não, se tem invasão angiolinfática ou linfovascular ou não, se é endometrioide, né? Ou se é seroso, células claras, carcinosarcoma, se tem linfonodo comprometido ou não, e ultimamente a questão molecular. A questão molecular, a gente divide, além de dividir em endometrioide e não endometrioide, né? A gente divide em 4 grupos, que é o polimut, que é a instabilidade de microsatélite, mutação de P53 e NSPMP, tá bom? Polimut tem um bom prognóstico, instabilidade de microsatélite tem risco intermediário, isso vai impactar depois na imunoterapia, tá certo? O P53 ele é mais agressivo. Fizemos que a P53 é uma proteína relacionada ao ciclo celular, né? Então, faz o tumor ser mais agressivo. E NSMP é um grupo intermediário, heterogêneo, tá certo? Bom, então, o tratamento padrão do câncer de endométrio, então vai ser, vamos voltar ao raciocínio. Então, sangramento uterino anormal na pré-menopausa, né? Eu vou investigar se a paciente tiver fatores de risco. Na paciente na pós-menopausa, eu vou investigar se a paciente tiver maior que 4 milímetros ou maior que 7 milímetros em algumas situações. Suspeitei que seja, vou precisar fazer uma biópsia ou vou precisar fazer uma estereoscopia. De alguma forma, vou precisar de amostra de tecido. Consegui essa amostra de tecido, confirmei. Veio uma displasia de baixo grau, qualquer coisa nesse sentido. O tratamento pode ser só se a paciente tem desejo reprodutivo. Depende se a paciente tem desejo reprodutivo, tá certo? Se a paciente tem desejo reprodutivo, você pode considerar a possibilidade de manter esse útero, né? Se a paciente não tem desejo reprodutivo, você pode considerar a esterectomia. Bom, se a paciente tem fatores de risco na pré-menopausa, né, você vai indicar biópsia, independentemente do tamanho do endométrio,
porque é nesses casos que a gente vai rastrear o câncer de endométrio. Nas pacientes na pós-menopausa, né, acima de 45, 50 anos, endométrio maior que 4, ou se ela estiver usando algumas medicações maior que 7, nós vamos indicar fazer ultrassom, né, deu maior que 4, maior que 7, nós vamos indicar biópsia para essas pacientes, e se na biópsia vier confirmado câncer, nós vamos ter que definir o que nós vamos fazer de tratamento para essa paciente. Bom, o tratamento cirúrgico padrão é a esterectomia com a salpingoforectomia, mais a linfadenectomia. Se a linfadenectomia for possível, a linfadenectomia não. O tratamento padrão é a esterectomia com salpingoforectomia com a pesquisa do linfonodo sentinela. Se não for possível a pesquisa do linfonodo sentinela, aí você vai ter que fazer um outro mecanismo de amostragem. Tá certo? Bom, então você fez a cirurgia baseado no grau, baseado na questão genética, né, baseado no tipo histológico, nós vamos definir se a paciente é baixo, intermediário ou alto risco, tá certo? Então, a adjuvância, lembrando, são as situações que nós vamos fazer depois da cirurgia. Então, nós vamos fazer uma quimioadjuvante, uma radioadjuvante, uma braquiadjuvante, né? Então, baixo risco nós vamos observar. Intermediário, nós vamos fazer a braquiterapia, que é uma radioterapia que é feita intravaginal, tá certo? Ou uma radioterapia externa pélvica, né? Dependendo de fatores de risco. E no alto risco, a gente tende a combinar a radioterapia externa, né? Com a quimioterapia em alguns casos, né? E sempre lembrar que a radioterapia ela trata local e a quimioterapia ela trata sistêmico, tá certo? Na doença avançada, na doença recidivada, a base de tratamento é a platina e o taxano, que são duas classes de quimioterápicos, né? Hormonioterapia em alguns casos, se o paciente tiver receptor positivo, né? E se a gente estiver falando de doença avançada, a gente vai ver se é uma doença borderline, pode ser convertida para uma doença ressecável, né, ou uma paciente paliativa. Então, nós vamos avaliar a ressecabilidade, os sintomas, e vamos ver qual que é o objetivo terapêutico aqui. E hoje em dia, quando a gente fala de imunoterapia, tem grande benefício o paciente que tem instabilidade de microsatélite usar anti-PD1, né, ou PDL1 na doença avançada, que é uma classe de imunoterápicos, né? Então, para finalizar, conceito final. Sangrou na pós-menopausa, tem que investigar o endométrio, tá certo? Lógico, você vai fazer um exame físico, vai avaliar esse colo do útero, etc e tal. Mas um ultrassom transvaginal, essa paciente tem que receber, você tem que avaliar essa espessura endometrial e, eventualmente, mesmo com a espessura normal, avaliar a necessidade de fazer uma esteroscopia, tá certo? O tratamento do câncer de endométrio vai ser a cirurgia. A cirurgia é o básico, que vai ser a esterectomia, com a salpingoforectomia bilateral, com a pesquisa do linfonodo sentinela. Não conseguiu fazer o linfonodo sentinela, aí você vai ter que avaliar outra forma de amostrar esses linfonodos, tá certo? A cirurgia, então, é a base, porque ela define a adjuvância, ela define a biologia, né, do tumor e ela refina o prognóstico. Bom, então de câncer de endométrio é isso. Bons estudos para vocês, a gente se vê nas próximas aulas.